Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Este é o canal Universo da Mulher, onde todos são sempre muito bem-vindos. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais um Evangelho no Lar. Convide os seus amigos, os seus familiares a estarmos juntos aqui. Tenha consigo uma garrafa ou uma jarra de água limpa para que seja fluidificada pela espiritualidade maior ao longo do nosso trabalho dessa noite. E nós vamos começar o nosso Evangelho no Lar com uma página de harmonização, como de costume. E esta página vem do livro Atenção, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo benfeitor amado Emmanuel. E a mensagem é Pensar para Entender. Diz o seguinte: em matéria de trabalho, aceitemos o lugar de serviço que o Senhor nos concedeu no campo terrestre, evitando a perda de tempo com queixas desnecessárias. Muitas vezes é preciso raciocinar com calma a fim de compreendermos com segurança. Não fossem os nossos grupos de irmãos, quando em conflito, os companheiros da mediunidade nas ocasiões em que se rendem a processos obsessivos, os amigos hipnotizados por moléstias fantasmas, os enfermos necessitados de assistência espiritual, os fronteiriços da loucura, as vítimas da ingenuidade, as pessoas que ainda se caracterizam por frágil estrutura psicológica a exigirem compreensão através de constantes diálogos, os lares atormentados pelos débitos de existências passadas, as criaturas amadas quando se envolvem nos distúrbios emotivos, as tarefas abandonadas por irmãos diversos que as iniciaram sem ponderar os compromissos que assumiam, os antagonismos entre espíritos nobres e prestimosos, as incompreensões entre amigos generosos, mas irritadiços, as almas caridosas, no entanto, ainda tisnadas por melindres e suscetibilidade, os irmãos que se distanciam dos deveres que abraçam para serem solitários e infelizes, e nós mesmos com os desequilíbrios e tentações que, de um modo ou de outro, nos assediam, o que justificaria a nossa condição de espíritos engajados no trabalho de Jesus Cristo? Aqui nos achamos no chão e na atmosfera do mundo, gravitando uns em torno dos outros, com os nossos próprios problemas a resolver e com as nossas dívidas a saldar. Será por isso, talvez, que em nos expressando no intercâmbio espiritual, tantas vezes nos referimos aos benefícios do trabalho e, entendendo a complexidade de nossos processos evolutivos e dos nossos anseios de elevação, convém-nos aceitar a prática do perdão recíproco e a obrigação de servir sempre, através do culto incessante da paciência. Nosso querido benfeitor Emmanuel sempre nos brindando com sabedoria e com o convite à reflexão, não é mesmo, meus queridos? Vamos agora então à nossa prece inicial, para posteriormente lermos uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus Pai de amor e infinita misericórdia e justiça, Maria de Nazaré, Mamãe de Jesus e Mamãezinha nossa, Mamãe de toda a humanidade. Jesus, querido mestre, amigo, companheiro fiel de sempre. Benfeitores amigos, mentores queridos, que sempre vos preocupais em auxiliar-nos em todas as nossas lutas diárias, que estais sempre conosco em todos os momentos. Nesta noite, nós começamos vos agradecendo por todas as graças recebidas desde o primeiro momento em que chegamos ao planeta Terra até o presente momento
e ainda as graças que receberemos no porvir dos nossos dias. Vos pedimos que nesta noite de paz e de bênção o nosso lar possa ser preenchido com o vosso amor e a vossa graça, e que cada lar em torno da nossa casa possa também receber os lenitivos necessários para as bênçãos das famílias que nos rodeiam. Pedimos também nesta noite por todos os lares de idosos, para que entrem lá os espíritos benfazejos, amorosos, e levem o consolo, a saúde, a tranquilidade, a paz aos corações dos velhinhos queridos. Pedimos também nesta noite pelos orfanatos, para que os pequeninos sejam socorridos, para que os espíritos de luz e amor estejam lá, acolhendo esses pequerruchos e tocando em corações amorosos para se tornarem seus papais e suas mamães, seus padrinhos e suas madrinhas. Pedimos também pelos nossos irmãos que estão nas prisões, nos presídios, para que eles, com resignação, possam cumprir suas penas e assim sempre recordando que nenhum de nós é abandonado pelo poder do amor de Deus. Que a espiritualidade maior possa levar-lhes consolo, resignação e paciência suficiente para superar os obstáculos que são necessários para o seu crescimento e evolução. Pedimos também nessa noite por todos os nossos irmãos que estão desamparados, desabrigados nas ruas, pelos que estão perdidos em vícios, para que Deus tenha misericórdia e envie os seus mensageiros a esses lugares, levando a conscientização, o amor e o socorro que essas pessoas necessitam. Pedimos ainda pela paz do mundo, para que cada país e cada um de seus governantes venham sempre unir-se com outros povos, evitando as guerras, trazendo a harmonização dos povos, a unidade de todos os seres, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos ainda para que cada um de nós tenhamos a consciência de que a paz começa em nossos corações e se expande para além de nós. Somos gratos pela presença maior que se encontra junto de nós, nesta noite e em todos os dias de nossas vidas. Assim sendo, agradecemos pelas bênçãos que já estamos recebendo nesta noite e que ainda receberemos através das palavras que aqui ouviremos. Que assim seja e assim se faça. Meus amados, o capítulo que nós vamos ler hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 18 e nós vamos ler a partir do item 13, sobre as instruções dos Espíritos com a mensagem dar-se-á aquele que tem. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: Por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: É porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías quando diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Palavras de Mateus, capítulo 13, versículos 10 ao 14. Tende muito cuidado com o que ouvis, porque usarão para convosco da mesma medida que houverdes medido os outros, e ainda se vos acrescentará, pois dar-se-á ao que já tem,
e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Palavras que estão em Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Dá-se ao que já tem e tira-se do que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que muitas vezes vos hão parecido paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu apenas porque tentou tornar-se digno e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Sustentados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um ímã que atrai a si o que é progressivamente melhor. As graças abundantes que vos fazem fortes para subir a montanha santa, em cujo cume está o repouso após a labuta. Tira-se do que não tem ou tem pouco. Tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira de suas criaturas o bem que se haja dignado fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebeu. É o próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que seu pai ganhou com o trabalho e lhe deixou como herança, o vê cobrir-se de ervas e parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se por falta de cuidado deixou que murchassem as sementes destinadas a produzir nesse campo, deve-se acusar seu pai por elas nada terem produzido? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe havia preparado, de criticar suas doações, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias, e então arrependido e operoso, ponha-se à obra com coragem. Cultive o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Lavre o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele confiante a semente que haja escolhido por boa, dentre as más. Regue-o com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Então, ele verá os seus esforços serem coroados de sucesso, e um grão produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores! Tomai dos vossos arados e das vossas charruas. Lavrai os vossos corações. Arrancai deles a discórdia. Semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Um Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Meus amados, vale recordar que esse espírito que assina como um espírito amigo é a nossa querida Joana de Ângeles. Nós temos também uma mensagem do espírito amigo, que é Joana de Ângeles, lá no capítulo 9 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a paciência. Então são essas duas mensagens que a nossa querida Joana de Ângeles assina como um espírito amigo. Vemos então a qualidade e a elevação moral da nossa querida Joana de Ângeles, que já participava aqui da divulgação da Boa Nova do Espiritismo junto aos espíritos de luz que nos trouxeram essas bênçãos para a Terra, não é mesmo? Só essa pontuação para que a gente possa saber quem é esse espírito amigo, não é? Nosso querido Divaldo já divulgou essa revelação para todos nós, não é? Que esse espírito amigo que aqui traz duas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo é a nossa querida
Joana de Ângeles. Então, meus amados, nós vemos aqui nessa mensagem maravilhosa, não é? Que Jesus aqui não está querendo dizer que ele vai tirar aquilo que as pessoas já têm e já ganharam de Deus, que seja o bem. Mas sim que a própria pessoa, ou seja, o próprio espírito, quando é rebelde, quando não valoriza aquilo que tem, bota tudo a perder, não é mesmo? É como aqui na mensagem nos diz, um pai que deixa como herança para um filho um campo, que o filho abandona, não limpa aquele campo, não planta, não semeia, pode-se acusar o pai, que deixou de herança para o filho, esse campo não estar produzindo? Não, de forma alguma. A culpa do campo não estar produzindo é aquele que ganhou de presente e nada fez com as sementes que ganhou, com o campo que ganhou. Não fez o plantio, não cuidou, não preservou. E aí não tem como colher, não é mesmo? E aí esse campo, na época em que o pai cuidava, era um campo bonito, produtivo, que dava uma farta colheita, com abundância. Mas o pai trabalhava para que isso acontecesse. E aí agora, na época em que o filho herdou esse campo, ele empobreceu. O campo virou um mato só, não produz mais. Mas não é por culpa do pai que abençoou esse filho, e sim pelo descuido desse filho que não cuidou o campo que ele herdou. Porque nós somos responsáveis por aquilo que nós ganhamos. Então nós não podemos nos tomar de murmúrios e reclamações em relação àquilo que Deus nos dá, dizendo que Deus é culpado do nosso sofrimento, não é mesmo? Porque Ele é um Pai maior, Ele é o grande Criador. Ele nos abençoa sempre. Mas será que nós estamos sabendo fazer uso daquilo que nós estamos ganhando de Deus? Será que não somos nós que estamos sendo imprevidentes com as nossas más atitudes? Será que não estamos sendo nós que não estamos valorizando o que temos? Será que não somos nós que estamos olhando demais para os nossos problemas e esquecendo de agradecer as bênçãos que temos? Será que não somos nós que estamos achando que os nossos problemas são os maiores da humanidade e estamos esquecendo de olhar para o lado, para o irmão que muitas vezes tem problemas muito maiores que nós poderíamos estender as nossas mãos e auxiliar esses irmãos que estão em sofrimento muito maior que os nossos? Será que aquilo que nós estamos reclamando como sofrimento não são, na verdade, bênçãos fartas para refazimento do nosso espírito que é eterno, para que nós possamos evoluir? Então nós temos que tomar cuidado, meus queridos, com a reclamação, com a murmuração. Nós temos mesmo que ser gratos por tudo que nós vivenciamos. Porque nós estamos numa escola, nós não estamos aqui no mundo a passeio. É impossível, queridos, que a dor não nos visite. Porque em algum momento, em alguma das nossas encarnações e até mesmo nesta mesma encarnação, nós plantamos ventos e tempestades. Nós não podemos colher brisas, não é mesmo? Nós estamos num planeta de provas e expiações, que está sim em transição e ainda vai demorar bastante tempo para ser um planeta de regeneração. Então, se nós estamos num planeta de provas e expiações, nós estamos aqui ganhando a oportunidade de nos refazermos. Nós não podemos reclamar. Porque, queridos, vamos comparar a nossa vida diária. Quantas e quantas vezes nós ganhamos oportunidades ricas e nós não sabemos valorizar e nem aproveitar. E ainda ficamos reclamando das pessoas que nos dão as oportunidades. Ficamos desfazendo daquelas pessoas que se esforçaram para nos auxiliar. Mas espera aí, fomos nós que não soubemos aproveitar as oportunidades. E a nossa encarnação é uma riquíssima oportunidade. E os momentos de dor, queridos, nos aperfeiçoam. Eles servem para que nós possamos evoluir. Em algum momento, se não nessa, em outras encarnações, nós causamos danos, às vezes, ainda maiores do que esses que nós estamos sofrendo. E aí agora nós estamos tendo a oportunidade de refazimento. Isso é maravilhoso. Nós não estamos aqui a passeio, queridos, a turismo,
Nós não estamos no planeta a turismo. Nós estamos aqui para aprender. Então nós vamos passar por provas e vamos passar por expiações. E nós temos que ser gratos e reclamar e murmurar menos. Porque as nossas debilidades, as nossas fragilidades é que nos levam às perdas que temos. Não é Deus que nos castiga, queridos. Ele nos oportuniza, nos abençoa para que nós cresçamos como seres eternos, que somos todos. Então saibamos valorizar. Murmuremos menos, reclamemos menos, agradeçamos mais, sejamos mais humildes diante do poder divino que muito nos ama e nos oportuniza sempre ao refazimento, ao crescimento, à evolução. Vamos então agora às nossas preces finais. Ó Deus, vosso amor acolhe profundamente os nossos corações e as nossas vidas. Nós vos agradecemos. Querido Jesus, amigo e mestre, companheiro de sempre, gratidão por cada palavra que nós ouvimos aqui nesta noite, que elas possam fluir na nossa mente e no nosso coração e que possamos pô-las em prática no nosso dia a dia. Maria, amada Mãe de Nazaré, querida Mãezinha de toda a humanidade, acolhe-nos com teu amor, com tua brandura, com tua graça e socorre-nos nas horas de aflições, para que tenhamos coragem, sabendo que a espiritualidade maior nunca nos abandona. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas e vos pedimos, fiquem conosco, queridos, agora e sempre. Podem fazer aqui as suas orações pessoais. Sendo assim, agradecemos e damos por encerrado nesta noite o nosso Evangelho no Lar. Podem beber um pouco da água que foi fluidificada ao longo do trabalho, meus queridos. E o restante que sobrar, guardem em geladeira para consumir ao longo da semana. Vos convido a estarem comigo aqui também, todas as segundas-feiras às 19 horas, quando nós temos o estudo do ESD, Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita. Lhes convido também para todas as quartas-feiras às 21 horas estarem aqui junto comigo, unidos todos nós, para que possamos fazer o Evangelho no Lar. E todas as sextas-feiras às 18 horas nós temos também o Momento do Passe, que são poucos minutos para a elevação do nosso ser, para que nós possamos estar recebendo as virtudes, as graças, as bênçãos e essa energia benéfica e reformuladora, reconstituidora do nosso ser. Que os benfeitores amigos, que Jesus querido nosso Mestre, Maria de Nazaré nossa Mãe querida e Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoem sempre e que nós estejamos abertos a todo este amor. Até a próxima, meus queridos. Boa noite a todos.